Queridos irmãos de ambos planos da vida, agradecemos pela assistência e pedimos ao nosso Pai as suas bênçãos e a proteção dos bons espíritos a nós todos, para que possamos seguir a nossa caminhada sempre alicerçados na fé e na presença constante desses irmãos ao nosso lado. A nossa exposição de hoje está vinculada ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 27, Pedi e obtereis, no item 9, Ação da Prece. E nós intitulamos este estudo em Ação da Prece em Nossas Aflições, muito em função do que vivenciamos. E a gente inicia afirmando de que a nossa vida, a vida da maioria de nós, é uma constante dificuldade. Muitas vezes nos dedicamos a um determinado empreendimento, fizemos todo o empenho e as coisas não funcionam, não dão certo como a gente imaginou. Apesar de todo o empenho, toda a força de vontade, toda a nossa dedicação, por vezes nossos planos não vingam. E muitas vezes isso nos conduz a uma certa insegurança. Acaba nos gerando algumas angústias que por vezes nos deixam em situações bastante, além da insegurança, de tristezas. Nós não conseguimos vislumbrar uma saída. E aí, quando isso passa a fazer parte do nosso pensar no dia a dia, a tristeza passa a ser nossa companheira. Acabam surgindo dores morais, dores físicas, em função disso. Medos, desesperanças, vêm fazer parte da nossa vida. A gente começa a pensar, a nossa reflexão gira em torno olhando para dentro de nós, e a gente assim começa, por que as coisas não dão certo? O que há? Por que tudo tão difícil, tudo tão sofrido? Por que tem que ser dessa forma? Quando a nossa reflexão deveria ser, a cada qual segundo as suas obras. É preciso que voltemos o nosso pensar, voltemos a nossa visão para a profundidade de cada um de nós. E para isso, só um caminho: a prece. A prece é uma evocação. Através dela, entra-se em contato com o ser ao qual se dirige. E quando as preces são dirigidas a Deus, são ouvidas por espíritos encarregados da execução de suas vontades. E é preciso que lembremos que nada pode ser feito sem a vontade do Pai. E não há outro caminho, meus irmãos. É preciso que busquemos o amparo do Pai Maior. Essa é a hora de solidificarmos a nossa fé. Ele vai nos ouvir. Confiemos. Há irmãos que nos amam e vão nos ajudar. Para isso, exatamente esse capítulo do Evangelho, Pedi e obtereis. Peçamos com fé. Busquemos dentro de nós toda a força que temos. Nós vamos obter a ajuda. Então, a prece é o meio de chegarmos lá. É preciso que curvemos a nossa insignificância. É preciso que abramos nosso coração
em súplica fervorosa que os bons espíritos vêm nos acolher. A oração é o caminho. É o meio pelo qual seremos atendidos sem medo de errar. E a eficácia da prece, meus irmãos, se dá pela pureza dos sentimentos de quem a profere. Assim como seu efeito. Tudo tem a ver com a força do pensamento. Pois a ação da prece se dá pela transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, ou quando nosso pensamento o alcança, onde quer que ele esteja. Para que possamos entender um pouquinho melhor sobre o que falamos, é preciso que mentalizemos todos os seres, todas as coisas, tudo, todos, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido cósmico universal, é o fluido universal, que ocupa todo o espaço. É assim como nós estamos nesse mundo mergulhados na atmosfera, é a mesma situação, só que em termos de infinito. Então, este fluido recebe o impulso da vontade. É o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as do fluido universal se estendem ao infinito. Portanto, quando um pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a Terra ou no espaço, que seja de encarnado ao desencarnado, ou do desencarnado a nós, encarnados, ou ainda nós para outros, de encarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para outro, transmitindo o pensamento. E a energia desta ligação está em razão do vigor do pensamento e da vontade, da força. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar em que eles se encontrem. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vêm sustentá-los nas suas boas resoluções, vem inspirar-lhes bons pensamentos, o que lhe dá a força necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou, assim como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Na prece que encontramos a força necessária para resistir às tentações. Meus irmãos, nós somos os autores da maioria das nossas aflições e dela nos pouparíamos se agíssemos sempre com sabedoria e prudência. É importante ressaltar que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus. E que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Então, reiteramos que pelo hábito da oração, atraímos a companhia dos bons espíritos. E estes amigos vão nos influenciar a prática do bem, do perdão, da caridade. É preciso que busquemos defesas de nossas próprias ações e pensamentos. Os nossos protetores, os nossos guardiões, estarão sempre ao nosso lado. Basta que controlemos o nosso livre-arbítrio. Mas como é possível que isso ocorra? Como obter ou conseguir de nós próprios este autocontrole? É algo aparentemente extremamente difícil, mas é possível. E há um caminho.
talvez o mais fácil: Evangelho no lar. Evangelho no lar. Algo de se realizar com extrema simplicidade, mas de uma grandiosidade, de uma potencialidade fantástica. Nós podemos transformar o nosso lar em um templo, irradiando luz, meus irmãos, ao nosso redor, aos nossos vizinhos, ao nosso quarteirão, pela presença do Evangelho no nosso lar. E nós vivenciamos um momento de extrema importância para a humanidade terrestre. Este momento. Estamos vivenciando, queridos irmãos, uma provação coletiva. Há um vírus entre nós que assola todos os continentes. E este vírus vai fazer com que o homem entenda que muito do que tem feito precisa ser modificado. A reflexão que fazemos e que devemos conduzir, e que a pandemia que vivenciamos vai oportunizar, essa pandemia vai conduzir para uma reflexão a uma evolução moral, mínima que seja. Porém, cresceremos. A gente tem que entender isso. Nós temos que refletir no sentido de que tudo está certo. Nada está fora do lugar. Por mais difícil que possa parecer, por mais complicado que possa se apresentar para o nosso entendimento, esta pandemia, este vírus, que tanto medo, tanta insegurança provoca, ele tem uma razão muito específica. E dissemos há pouco, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada. E nós cremos num Deus absolutamente bom e justo. Perfeição absoluta. Se nós cremos num Deus justo, tudo o que nos acontece, por sua permissão, é justo. É difícil de entender, mas é. Aprendamos com as nossas dificuldades. Então é preciso que a gente esteja fortalecidos na nossa fé. Precisamos colocar ou sedimentar em nossos corações a certeza da vida maior, da vida futura. Então, é imperioso que fortalecemos a nossa fé, para que possamos atrair desta forma os bons espíritos ao nosso lado. E aí nós vamos encontrar o porquê do culto ao Evangelho em cada lar. E este hábito salutar nos foi apresentado por Jesus. Ele mostrou aos apóstolos o valor do culto cristão no lar lá na sua caminhada. Jesus nos trouxe. E ele, o mestre, não é apenas um reformador da civilização, o legislador de crença, ou da crença, né, na crença que temos nele, ou ainda o condutor do raciocínio da humanidade cristã. Mas acima de tudo,
o renovador da vida de cada um. Quando ele propõe a leitura do Evangelho, ele, Jesus, está dizendo que o berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Há 2000 anos, 2000 e tantos anos, 2020 anos mais ou menos, que Jesus esteve entre nós, fisicamente. Densificou o seu corpo fluídico e veio nos trazer o exemplo. E ele trouxe tantas coisas, tantas novidades. Ele veio trazer aos homens da época, quem sabe nós, estávamos por lá, o oposto do que até então dirigia a linha moral dos seres, dos seres humanos, que era a lei de Moisés, a lei mosaica. Não que a lei mosaica estivesse errada. Ela foi apropriada a um tempo para o qual ela foi apresentada. No momento em que Deus trouxe os 10 mandamentos a Moisés, e ele, por sua vez, tantas outras leis ele criou e as atribuiu a Deus, foi para que ele tivesse condições de coordenar, de dirigir um povo extremamente ainda orgulhoso. Mas Jesus chegou com uma proposta completamente nova, dando seguimento às profecias. Ele veio dizer que antes de qualquer coisa é preciso que amássemos uns aos outros, que amássemos o nosso inimigo, que amássemos aquele que nos ofende. Isso é extremamente complicado para aquele povo. Então, na simplicidade da sua mensagem, ele chegou aos apóstolos. E a sua caminhada deu-se através da humildade, da simplicidade, exemplificando os seus atos. E eternizou a sua mensagem através desses atos, dessas falas magníficas que os evangelistas nos trouxeram. E a paz do mundo começa sob as telhas que nos acolhemos. A paz do mundo começa embaixo do nosso telhado, da nossa casa. E a reflexão que nós temos que conduzir, e eu convoco aos irmãos a pensar sobre isso, é que se nós não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como aguardar a harmonia das nações? Como que nós vamos pleitear, rogar pela harmonia das nações se a gente, no nosso lar, nós não conseguimos mantê-la ou instalá-la? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, aquele que está associado à nossa luta de cada dia, como respeitar o eterno Pai que nos parece tão distante? Todos nós, queridos irmãos, todos nós necessitamos da assistência fraterna. Nós não podemos dispensá-la, nós precisamos de amparo. Portanto, busquemos uma claridade nova em nossa vida, ou solidifiquemos a que temos. A mesa da nossa casa é o lar do nosso pão. Nela nós recebemos do Senhor nosso Deus o alimento de cada dia. O alimento de cada dia
é posto sobre a mesa, sobre a nossa mesa. Portanto, é em torno dela que devemos instalar a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento. Na conversação e no pensamento. O pensamento, meus irmãos, ele tem força. Ele vai ao infinito. E nós nos ligamos a todos os seres, todos aqueles que estão numa linha de sintonia conosco, pelo pensamento. Então, que possamos aprender a vigiar nossos pensamentos. Nós vamos encontrar isso, essa condição dessa vigília, através do culto ao Evangelho no nosso lar. Toda semana. Sempre no dia certo, na hora certa, no dia marcado. Nós vamos atrair uma colônia de espíritos amigos que vão nos proteger e guiar nossos pensamentos por onde estivermos. Se nós não nos afastarmos desta linha de pensar, né? Sempre cuidando do livre-arbítrio. E o que estamos passando, que estamos afirmando ou sugerindo aos irmãos, foi colhido no livro Jesus no Lar, que é uma psicografia ditada pelo espírito Neio Lúcio ao nosso irmão Chico Xavier. E ele, esse espírito, né, Neio Lúcio, afirma que o Evangelho não foi iniciado sobre uma multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Jesus veio trazer as novidades a toda a humanidade. Não foi apenas a um determinado povo, a humanidade como um todo. Então ele tinha o objetivo, evidentemente, é atingir todo o espaço, todo o mundo terrestre. Só que ele iniciou, não foi na multidão, foi no culto, foi no domicílio, no simples do lar. Foi ali. E esses ensinamentos que Jesus, no momento que ele se instalou provisoriamente na casa de Pedro, quando num determinado momento em que a conversa, numa determinada noite, uma noite de firmamento bastante claro, né, estrelada, e a conversa ali de Pedro e seus familiares estava versando sobre coisas fúteis. E Jesus, então, aproveitando, né, como ele sempre fazia, né, aproveitando esse espaço, esse momento, ele chamou a atenção de todos, falando sobre a importância de trazer a oração ao lar. Mostrando então a simplicidade e a grandiosidade da reunião em família. Ele disse a Pedro e seus familiares que havia algo importante a ser feito e que podia, a partir disso, tornar hábito em todos os lares. E Simão Pedro, na sua simplicidade, ele fitou o mestre com os seus olhos, né, humildes, porém lúcidos, e muito tímido, não entendendo muito bem o que Jesus estava propondo. Ele murmurou ao mestre, falando baixinho: mestre, seja feito como desejas. Mas colocou uma reticência, ele não entendia muito bem o que se passava. Então Jesus, convidando
os familiares do apóstolo a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. É preciso que lembremos que Jesus não escreveu nada. E que os evangelhos de Jesus foram escritos bem depois do seu retorno à pátria. O evangelho de Marcos, se não me engano, que foi o primeiro a ser escrito, foi entre 60 e 80 da era cristã. 60 e 80. Então, naquele período não tinha nada escrito. Depois vieram os outros evangelhos, né, os 4 evangelistas, né, que escreveram a passagem de Jesus. O último foi João. Até por sinal, foi o Espírito, né, o João, o evangelista, em que seu evangelho se dedicou mais à missão de Jesus. Os demais mais reportaram aos fatos da vida de Jesus, né? Aos acontecimentos, importantes acontecimentos da sua caminhada. E João se dedicou mais à mensagem. Porém, estamos comentando sobre que Jesus, na casa de Pedro, naquele momento, iniciando a sua pregação aqui na terra, ele portava os escritos sagrados do Antigo Testamento. Nós estamos falando num povo hebreu. Então, Jesus, naquele momento, ele leu um texto, um trecho das Sagradas Escrituras, né, do Antigo Testamento, e trouxe à casa de Pedro a luz do momento. A importância desse ato de abrir uma leitura edificante e, em família, usufruir daquela leitura, trazendo para aquele meio, para aquele seio, né, o seio familiar, os ensinamentos que os escritos traziam. Então, meus irmãos, o lar é a escola das almas. É o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Dissemos há pouco que Jesus iniciou seu evangelho na intimidade do lar, e não na multidão, na intimidade do lar. Pois é na intimidade do lar que nós vamos nos habilitar ao entendimento da humanidade. Na maioria das vezes, o lar, a nossa casa, né, o nosso ambiente doméstico, é o cadinho santo, ou o forno preparador, trazendo uma metáfora. E o que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele, né, dentro do lar, é recurso espiritual. Somente aí, examinando aspirações e tendências que não são nossas, no lar, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando os defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as nossas próprias imperfeições. Basta que reflitamos sobre o dia a dia da nossa vivência doméstica. E é preciso que não esqueçamos
A existência carnal do homem, ela é muito rápida, é extremamente rápida. A vida física é um estalar de dedos. E o lar, meus irmãos, o lar é curso para a fraternidade que por vezes deixamos de frequentar por descuido, por vaidade, por orgulho, por egoísmo. Perdemos a oportunidade de frequentar esse curso que vai nos mostrar a fraternidade entre os homens, porque ela deveria ou deve ter base no lar. E como vamos conseguir isso? Pelo Evangelho. Um lar onde o Evangelho é instalado, a paz reina, a luz brilha e protege, a presença dos bons espíritos é uma constância. Então, queridos irmãos, aproveitemos a presente existência. Deus nos está chamando a atenção. Agora, usemos este momento que estamos em convivência mais a miúde com os nossos irmãos domésticos e aprendamos a exteriorizar o nosso amor. Tentemos dizer ao nosso querido que está ao lado que nós o amamos. Talvez hoje a pandemia nos afaste um pouco fisicamente de um querido nosso, às vezes até do nosso pai, da nossa mãe, do filho. Mas a hora é de reflexão, porque nós estamos, praticamente todos nós, dentro de um lar, numa casa, que nós julgamos protegidos da ação do coronavírus. Então, Deus está oportunizando a cada um para que reflitamos sobre o nosso viver, o nosso conviver com o nosso irmão, o nosso filho, a nossa esposa, o nosso marido, o nosso vizinho que está ali do lado. Não deixemos passar a oportunidade. Busquemos a força dos bons espíritos, a força de Deus através do Evangelho na nossa casa. Que a doce paz de Jesus nos abrigue. Meus irmãos, vamos nos preparar para as bênçãos do passe. Para recebermos estas transmissões de energias positivas, devemos nos colocar física e mentalmente à disposição dessas bênçãos. Vamos nos sentar corretamente nas cadeiras, descruzar os braços e pernas, fechar os olhos e elevar nossos pensamentos a Deus e a Jesus, numa prece sentida, pedindo forças e coragem para podermos lutarmos e vencermos todas as nossas dificuldades. E nesse momento, que os trabalhadores das falanges de Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes possam visitar a cada um de nós, em nossos lares, onde estivermos, e derramando bênçãos de paz, de saúde e de amor. E que possam nos nutrir de força e de esperança, para que possamos passar por todos os momentos difíceis em que estamos passando, com a certeza de um dia por vir melhor. Em sentimento de gratidão, irmãos, sintam nesse momento todos os eflúvios da espiritualidade amiga.
sendo derramados sobre cada um. E também sobre todo o planeta Terra, que se encontra sob a governadoria de Jesus, a caminho de um mundo de regeneração. Muita paz. Vamos, neste momento, realizar a prece para nossos irmãos, elevando nossos melhores pensamentos e sentimentos juntos com Jesus, pedindo por todos os nossos irmãos que nesse instante se encontram necessitados de amparo. São tantos os que sofrem, Senhor, e por eles queremos pedir que nossos irmãos maiores possam nesse instante visitar a cada um deles, levando tudo aquilo de que necessitam, para se fortalecerem e se sentirem amparados. Às crianças e órfãos, que eles levem o carinho, o afago amigo e a alegria infantil. Aos que se encontram nas prisões materiais e nos cárceres do espírito, a força necessária para fazerem as modificações que os libertem e os modifiquem para o bem. Aos que se encontram nos hospitais sofrendo muitas vezes dores atrozes, a calma e o conforto da cura, se assim merecerem, e a fé para suportarem o seu sofrimento, sentindo a tua presença amiga a seu lado. Aos irmãos que se encontram nas drogas, a lucidez e força para vencerem os seus vícios. Aos que se perderam no sentido da vida e abreviaram a sua caminhada pelo suicídio, o perdão incondicional, para que suportem com coragem o resultado do seu ato impensável. E a todos, Senhor, que de uma maneira ou de outra trabalham junto aos irmãos necessitados, o entendimento da vida e do amor ao próximo, para que saibam amar e tratar com carinho estes irmãos. Que todos nós, nessa hora, sejamos abençoados pelo teu amor, Pai, derramando sobre nós e nos nossos lares a tua paz e a tua misericórdia, para que todos sejam amparados pela tua luz. Agradecendo por todas as bênçãos de amor que recebemos, pedimos a Deus, a Jesus e a nossa corrente espiritual, em especial a Oswaldo Melo e Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos os trabalhos. Que assim seja.